Olá, que a graça do Senhor Jesus esteja com você. Mais um dia e mais uma chance de compreender o que Deus quer que compreendamos, a fim de que as palavras de Cristo possam nos dar o sentido para as nossas decisões e escolhas nesse dia. Obrigado porque você está aí comigo. Continue compartilhando esse vídeo com seus amigos para juntos pregarmos o Evangelho. Não se esqueça de se inscrever caso ainda não tenha feito e ao final de deixar o seu gostei ou não gostei. Objetivo das parábolas. Bom, existe um padrão em Marcos quando ele relata as parábolas de Cristo. Primeiro, Jesus conta as parábolas, depois ele explica o motivo das parábolas, depois ele interpreta as parábolas. Hoje nós vamos ver qual foi o motivo que fez Jesus contar a parábola semeadora aos seus discípulos. No capítulo 4, versículo 10 a 12 nos diz assim: Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele com os 12 o interrogaram a respeito das parábolas. Ele lhes respondeu: A vós outros é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não venha a converter-se e haja perdão para eles. Esse texto final aqui é surpreendente, né? Parece que o Senhor Jesus não quer que as pessoas se salvem, né? Quando ele diz para que eles vejam, vendo não vejam, ouçam não entendam, para que não se convertam. Como não se convertam? A Bíblia é clara em dizer que Deus amou o mundo de tal maneira e deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê. Deus deseja que o ser humano seja salvo? Claro, lá em 1 Pedro fala que Deus não retarda a sua promessa como alguns a consideram tardia, mas é longânimo para com todos a fim de que todos cheguem ao arrependimento. Deus quer a salvação de todo ser humano. Mas esse texto aqui, como é que nós podemos interpretá-lo? Bom, aqui é Jesus parafraseando um texto lá de Isaías, no capítulo 6 de Isaías. Mas antes de lá em Isaías, deixa eu dizer outra coisa para você que é importante, que a lição aqui nos traz também. A perspectiva errônea, apressada, de que Jesus não quer a salvação de algumas pessoas com base nesse texto, não coaduna, não se harmoniza com as próprias ações e ensinamentos de Cristo no livro de Marcos. Jesus, ele adverte as pessoas, e adverte exatamente aquelas pessoas que estavam tramando a sua morte. Por exemplo, você vai perceber em Marcos 12, de 1 a 12, que os líderes da nação de Israel, que queria a morte de Cristo, compreenderam que a parábola dos lavradores maus se referia a eles. Se Jesus não quisesse que eles voltassem arrependidos do mal que pretendiam fazer, por que Jesus iria se dar ao trabalho de adverti-los? Então você percebe em Marcos 3, 5, 6, Jesus se entristeceu com a dureza do coração dos líderes. Em Marcos 3, 22 a 30, ele levou a sério os escribas e os líderes compreenderam que a palavra dos lavradores, levou a sério o que disseram e explicou por que eles estavam errados. Levou a sério o que eles disseram e explicou por que eles estavam errados, porque queria que eles aprendessem o que era certo. Então, a própria atitude de Cristo, o ensinamento de Cristo, não condiz com a ideia de que Jesus não queria salvar aqueles que estavam tramando ali a sua ruína, né? Ou seja, aqueles que não aceitaram o seu chamado. Então vamos ver Isaías 6. Você se lembra que Isaías ele foi arrebatado em visão e ele viu o Senhor no seu santo templo, sentado no seu trono, e a majestade de Deus esmagou a consciência de Isaías quando ele disse: Ai de mim, que sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E quando ele estava fazendo essa auto-reflexão, veio o anjo do Senhor trazendo uma tenaz, uma brasa viva do altar, tocou justamente nos lábios de Isaías, onde ele dizia que eram impuros, e tornou puro aqueles lábios. O Senhor fez a pergunta: quem haveremos de enviar para ir por nós? E Isaías diz: eis-me aqui, envia-me a mim, envia a mim. Agora o verso 9 diz assim, escute bem. Então disse ele: vai e dize a esse povo: ouvi e não entendais. Vede, mas não percebais.
torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração e se converta e seja salvo. Você percebeu aqui? Como é que era o povo de Israel no tempo de Isaías? Era exatamente essa descrição aqui. Era um povo de coração duro. Eles ouviam, mas não entendiam. Eles viam, mas não acreditavam no que os seus próprios olhos estavam mostrando. O coração deles eram duros, de maneira que eles não se convertiam e, consequentemente, se não se convertem, não seriam salvos. É claro que o profeta não tinha esse poder de endurecer. Eu pergunto, quem é que tem o poder de endurecer o coração de outra pessoa? Coração é terra que ninguém vai. Nós não temos esse poder de endurecer o coração de ninguém. O que a Bíblia está dizendo é a consequência de rejeitar o ensino de Deus, o chamado de Deus. Qual é a consequência? Ouvidos que não entendem, que não ouvem, mas não entendem, olhos que veem, mas não enxergam, coração duro que não se converta. Essa é a consequência. Ou seja, ele não está dizendo que vai fazer, mas Isaías deveria pregar a um povo com tais características. O que Jesus quis dizer lá no capítulo 4, versículo 12, quando ele parafraseia esse texto de Isaías, quando ele diz assim, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. O que Jesus queria dizer aqui é que, infelizmente, por conta da dureza do coração dessas pessoas, eles se deixaram enganar pelos cuidados dessa vida, pelas riquezas, pela fascinação das riquezas, e acabaram endurecendo o coração ao chamado de Cristo e, consequentemente, eles viam Jesus fazendo milagres, mas diziam, não, está fazendo milagres em nome de Beelzebu, né? Está fazendo milagres em nome de Beelzebu. Jesus ressuscita mortos e mesmo assim eles não mudam a sua percepção de quem era Jesus no seu coração, continuam endurecidos, querendo até matar a Jesus. Então essa é a consequência. Eles veem, mas não enxergam. Eles ouvem, mas não entendem. O coração não se converte e acabam se perdendo. Né? E aqui a lição ele vai nos dizer que a chave para compreender a palavra ou a parábola de Cristo está no verso 35 do capítulo 3. Ele diz assim, portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Ou seja, se você quer compreender o que Deus está te ensinando, faça a vontade de Deus. Seja submisso à soberania divina. Seja fiel a Deus e busque a Deus e entregue a sua vida a Ele. Se você assim fizer, Deus fala, você ouve, entende. Deus mostra, você vê e compreende. E o coração, com a palavra de Deus, se amolece e se converte. É isso que Jesus queria ensinar. Ou seja, cada um escolhe que tipo de solo deseja ser. Todos precisam decidir se vão ou não se render a Jesus. É uma questão de escolha. Meu amigo, minha amiga, que eu e você sejamos aquele que faça a vontade de Deus para que possamos ser irmão, mãe e irmã de Jesus, ou seja, a família de Cristo, né? Familiares de Cristo, para que possamos ouvir e entender, ver e perceber. E o coração sempre converso ao Senhor Jesus, a fim de que, quando Ele vier, nos chame pelo nome e nos leve para o reino eterno. Que essa seja a sua sorte no dia de hoje. Vamos orar. Pai santo e maravilhoso, em nome de Jesus, colocamos a nossa vida nas tuas mãos e pedimos que o nosso ouvido, diferentemente daqueles ouvintes daquele tempo, que os nossos ouvidos sejam atentos à tua palavra e ao seu chamado. Nos ajude a fazer sempre a tua vontade, a fim de que nossos olhos vejam e percebam, nossos ouvidos ouçam e entendam aquilo que o Senhor quer que nós entendamos no dia de hoje e todos os dias da nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estar com você. Amanhã continuaremos a nossa jornada. Aproveite bem aí o seu dia.